Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. E hoje o The Papo, meu irmão, vai falar sobre o quê? Tarifaço. Vamos entender o que está acontecendo aí na economia mundial, por que essa guerra de tarifas, né? Por que o Trump está encabeçando essa guerra de tarifas, qual a intenção dele. E para falar sobre isso, eu estou aqui com um economista muito... um dos melhores economistas do estado, né, que também é vice-governador do estado do Amapá, Teles Júnior, e que tem muito conhecimento de causa, que pode falar com a gente sobre isso aí, tá bom? E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha e comentar e compartilhar com os amigos, com a vizinhança, tá bom? Vai ajudar muito o canal a crescer. Muito obrigado. Obrigado, André, galera do The Papo. Olha só, gente, que situação surreal, né, André? Ninguém imaginava viver isso. Mas a gente está diante de uma nova geopolítica que está se estabelecendo no mundo, e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele se elegeu com a seguinte bandeira, de que ele iria proteger a economia americana, que iria retomar investimentos. Ele resgata uma ideia de economia americana da década de 50, 60, onde o mercado interno era o grande motor da economia, a indústria automobilística, enfim. E ele tenta agora, no século XXI, implementar essa filosofia depois de mais de 40 anos aí que o mundo se habituou com o processo de globalização. É uma guerra, então, né? De fato, é uma guerra comercial. Então, o que é que ele fez? Com os países onde os Estados Unidos era deficitário, ou seja, ele importava mais do que exportava, ele implementou uma política de tarifaço. Isso aconteceu com a China, com a União Europeia, com o Canadá, que é um parceiro tradicional dos Estados Unidos. Ele até brincou chamando o Canadá de 50º estado americano, uma coisa assim, 52º, terceiro, não lembro. E fez com o México, que era outro estado também, que é um estado vizinho dos Estados Unidos e que tem uma longa história de cooperação. E chegou a vez do Brasil. Lá no início do ano, quando se implementou o tarifaço, foi implementada uma taxa de 10% sobre as exportações de forma linear. O Brasil foi uma das mais baixas, onde foi aplicado. Mas por que isso, né? O Brasil ele é deficitário para os Estados Unidos. O nosso caso é diferente do da China. No nosso caso, nós importamos mais dos Estados Unidos do que exportamos para lá. E já a China é diferente, a China exporta mais para os Estados Unidos do que importa. Mas ainda assim o presidente Donald Trump implementou uma restrição, um tarifaço, anunciou no início de julho, e implementou agora no final de julho 50% de tarifas nos produtos brasileiros exportados. Só que ele abriu exceções. Então nas exceções foram mais de 700 produtos, muito especialmente aqueles produtos que são do setor da indústria americana que o Brasil importa, muito ligado à parte de componentes eletrônicos, turbinas de avião, enfim. Tudo isso que são insumos para a indústria americana, ele isentou. Um dos produtos mais importantes nesse cenário é o suco de laranja, a laranja, né? Sim. Ele também isentou a laranja. Por outro lado, ele continuou taxando o café, que essa é a grande interrogação, porque o café brasileiro representa 30% de tudo que é consumido nos Estados Unidos. Então foi isso que a gente ficou sem entender, né? O café é um produto muito relevante para o dia a dia das pessoas. Eu, na minha percepção aqui, eu acho que essa foi a deixa para poder fazer o Brasil sentar na mesa e negociar outros termos de acordo comercial. Por trás, né? Com certeza. Com certeza. Tem uma estratégia aí, ele prometeu um tarifaço e aplicou um tarifinho, com uma tarifa média de 31%, antes a 50%, como ele havia prometido para todos os produtos. Na média da tarifa ficou em 31% para todos os produtos exportados do Brasil. Teles, a gente tem um costume lá no The Papo de apresentar as pessoas que estão conversando com a gente. A gente gosta que a pessoa conte um pouco a história dela. Muita gente em São Paulo assiste a gente, então pode ser que não conheça um pouco a história do Teles. Mas eu já ouvi falar que o Teles foi criado no leite de búfala. Eu sou com queijo. Eu sou amapaense ao quadrado. Meu pai era médico no município de Amapá quando eu nasci, então eu sou amapaense do município de Amapá, mas criado em Macapá. Sou economista, professor da Universidade Federal do Amapá, me graduei no Centro de Ensino Superior do Amapá e depois fiz mestrado na Universidade Cândido Mendes. Quando retornei para o estado, fui trabalhar na Agência de Desenvolvimento do Amapá, antiga ADAP, e daí então iniciei minha carreira no serviço público, mas também na universidade, porque o meu ofício principal
é a condição de professor universitário, que eu já faço isso, comecei com 23 anos de idade, sendo monitor de econometria na Faculdade Cândido Mendes e até hoje estou na sala de aula e sempre que posso estou no ambiente universitário porque a minha vida é pesquisar, é estudar e, claro, formular políticas públicas. Então foi o que eu me especializei e sou um grande palpiteiro também dos diversos assuntos que norteiam a sociedade. Então eu gosto dessa confusão que é. E a política, entrei pela política a partir dos cargos que eu ocupei no poder público, fui secretário de planejamento, secretário de governo da cidade. Em 2018 fui candidato a deputado federal, tive uma votação expressiva, fui o oitavo mais votado no estado todo, mas fiquei de fora em função da regra eleitoral. E em 2022 fui a indicação do meu partido para compor a chapa com o governador Clécio, de vice-governador, e estou aqui tentando dar minha contribuição para o estado do Amapá, sobretudo na agenda do desenvolvimento econômico, porque se eu não tiver a agenda do desenvolvimento econômico estruturada no nosso estado, eu não vou ter nunca uma saúde de qualidade, eu nunca vou ter uma segurança de qualidade, eu nunca vou ter uma educação de qualidade. Por quê? Porque política pública precisa ser financiada. O que financia a política pública é a economia, é a geração de renda e riqueza. Bacana. Isso é uma pré-condição. Então a minha luta tem sido e também tentar desmistificar a ideia que a Amazônia é um ativo intocável. Muito pelo contrário, eu acredito na Amazônia como uma região pujante e acredito que é possível compatibilizar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. O que a gente não pode é romantizar a preservação da Amazônia. A Amazônia hoje tem os piores indicadores de saneamento do Brasil, tem indicadores significativos de violência, porque hoje na Amazônia é o núcleo do tráfico internacional de drogas do Brasil. A Amazônia tem insuficiência de renda em boa parte das suas regiões, então a gente precisa enfrentar isso com muita coragem e enfrentando inclusive os interesses internacionais, sobretudo daqueles que não moram na Amazônia e que querem que a Amazônia seja intocável, mas não querem nos remunerar por isso. Então a minha luta é contra a demagogia que se implementou na Amazônia, uma espécie de populismo ambiental que quer relegar a Amazônia ao subdesenvolvimento sob o pretexto de preservar o meio ambiente. Boa. Dito isto, a gente está falando do tarifaço. Desmistifica algumas coisas para a gente, explica melhor. 50% partido de onde? Que aumentaram esses preços? Foi carne? Olha, não tem muita explicação lógica. Tem algum. Saiu de onde para onde? Por exemplo, o petróleo foi excluído da taxação, viu? Foi excluído, é claro, porque os Estados Unidos hoje ele beneficia o petróleo bruto do Brasil. Então ele foi excluído. Então foi a carne? A carne ficou sendo taxada, a carne ela tem já um interesse. A gente tem que entender que cada político ele vai receber pressão de alguns segmentos. O presidente Donald Trump, quando implementou esse tarifaço, ele mirou em um segmento muito importante da nossa economia, que é o agronegócio. O agronegócio do Brasil é uma potência mundial. Compete diretamente com o agronegócio americano, que também é outra potência. Só que nós temos condições de produtividade, clima e tecnologia muito melhor do que eles. Então a forma que eles têm de fragilizar o nosso agronegócio é com tarifas. E lá em 2017 isso já havia acontecido, quando os Estados Unidos tarifaram os chineses deslocaram seu consumo de produtos do agronegócio para o Brasil, e agora o próprio Estados Unidos taxou o Brasil em produtos do agronegócio, muito especialmente aí a carne, o café, que é um produto importante, enfim, e vários itens do agronegócio. Então eu entendo que ele migrou aí como forma de garantir competitividade para os produtores americanos no mercado americano, uma vez que o Brasil estava colocando de forma muito eficiente esses produtos na mesa do americano comum. Então acho que o nosso presidente Trump ele tentou aí iniciar uma roda de negociações onde ele vai buscar obter vantagens para o setor do agronegócio. Agora isso não é usual, por quê? Porque a economia é globalizada, existe uma interconexão entre os diversos setores. Por exemplo, o avião que o Brasil exporta para os Estados Unidos, as peças que compõem esse avião são americanas, de lá. 30% das exportações do Brasil são feitas por empresas americanas, que produzem aqui e exportam para lá. Então a lógica ela é um pouco complexa nesse sentido, e atende uma pauta política interna, que é uma filosofia que está se implementando nos Estados Unidos, de que a relação comercial ela tem que ser superavitária para que a renda possa crescer. Não necessariamente isso funciona assim,
E eu entendo que é um posicionamento político e acho que quem vai sofrer mais com isso, nesse cenário que está configurado, é a própria população americana, porque vai pagar mais caro pelo que ela consumir aqui no Brasil. Imagina aquele sujeito na Califórnia, André, que está acostumado a ir para academia, puxar um ferro e tomar um açaí depois do treino para recuperar energia. Ele vai pagar mais caro no açaí que ele toma. Ou aquele sujeito que vai tomar um cafezinho lá no Starbucks para relaxar no final do dia, vai pagar mais caro. Então, na prática, isso vai acontecer lá. Agora explica pra gente os 50%. Partido de onde? Ninguém entendeu ainda o patamar, o critério que foi estabelecido. Por exemplo, a carne, quanto era taxada lá a carne? A carne estava em 10% no início do ano, foi ampliada agora para 50%. Porque foram dois estágios. O primeiro estágio foi 10%, agora foi 50%. Esse ano, então, eles aumentam 50% nas taxas. Isso. Então, isso vai ter um reflexo? Vai ter, porque é muito mais rentável para o produtor brasileiro exportar do que vender no mercado interno. Então, na hora que ele deixa de exportar em função de uma redução de demanda, e essa redução de demanda se deu por uma taxa, então ele vai ter que buscar uma alternativa. Ele vai desovar esse produto no mercado interno ou procurar um outro mercado para poder mandá-lo, mas isso acaba refletindo no preço no mercado interno. Então é muito provável que a carne comece a ter uma acomodação do seu preço, porque vai deixar de vender para um grande mercado que é o mercado americano. Mas o produtor perde, porque muitas vezes, para ele poder exportar, ele tem que ter padrões de qualidade, ele tem que ter tecnologias, ele tem que ter alguns processos industriais que são um pouco mais caros e complexos. Investiu nisso. E muitas vezes, na hora que você tem uma queda no preço muito brusca, isso pode... você pode ter preços praticados no mercado inferiores ao custo de produção. E aí ele vai tomar prejuízo ou... vou dar um exemplo muito prático, o pessoal da laranja. Os produtores de laranja que exportam para os Estados Unidos, eles estavam dispostos a deixar a laranja apodrecer na lavoura. Por quê? Porque o maior custo deles, mais de 40% do custo da produção de laranja, é colheita e transporte. Então, na hora que eu deixo de exportar, não vale a pena para mim fazer esse colheita e transporte, porque eu vou perder uma referência de preço, que era um preço que eu ia cotar em moeda estrangeira, e vou ter que cotar em moeda nacional. É muito provável que eu tenha prejuízo nesse processo produtivo. Então, essa que é uma questão importante da gente avaliar, e fica é uma situação complexa. Eu acho que o Brasil vai negociar. Acho também que tem interesses geopolíticos nessa postura do governo americano. No início do ano, quem lembra muito bem, o governo americano condicionou a ajuda à Ucrânia, desde que houvesse exclusividade na compra dos minérios terra rara. Durante esse imbróglio, nós tivemos aqui no Brasil a Associação Nacional da Indústria Mineral recebendo um adido comercial da Embaixada Americana, onde ele falava de uma possibilidade de se conseguir um acordo a partir do desenvolvimento do setor de minérios terra rara do Brasil, em parceria com os Estados Unidos. O Brasil hoje ele tem 1/4 das reservas mundiais de minério terra rara. Por outro lado, ele participa com menos de 1% do mercado desse minério, porque nos falta capital e tecnologia para isso. Então, talvez seja um caminho para se seguir nas negociações, a gente poder ter uma solução, uma parceria nesse sentido com exclusividade dos Estados Unidos. Agora, tem um problema mais grave nisso tudo, é a questão política. Por quê? Porque uma das justificativas utilizadas pelo governo americano diz respeito à política interna no Brasil. Então, isso é uma quebra de soberania, uma tentativa de intervenção de soberania. Isso não pode ser aceito. O governo foi duro em não ceder em primeiro momento a essas pressões, e a gente entende que talvez o pretexto da questão judicial que envolve aqui a oposição à situação no governo no Brasil tenha sido apenas um pretexto para se buscar uma negociação puramente econômica. Eu espero que seja isso. Então, temos aí agora um ministro do STF que foi abarcado por uma lei americana. Então, a diferença nossa para o que houve com a China, com os outros países, é que nós temos um componente político, ideológico que está norteando esse processo. Tem parlamentar lá nos Estados Unidos. Tem parlamentar lá no Brasil, tem setores da política nacional que estão apoiando as retaliações do governo americano ao país. Isso é muito ruim, porque o produtor, o exportador, o industrial brasileiro não tem nada a ver com os problemas políticos internos do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que resolver o problema da política na eleição, no plenário do Congresso.
tem que resolver debatendo, discutindo, né? Criando consenso, não estimulando que outros países venham nos retalhar. Agora o Amapá. O Amapá é o seguinte, nós exportamos para os Estados Unidos em 2024 161, aliás, as exportações totais do Amapá em 2024 foram 161 milhões de dólares. Desse total, 16 milhões de dólares foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é o nosso maior parceiro comercial. E dos 16 milhões de dólares, 10 milhões foram de açaí. Por outro lado, existem aquilo que o Pará exporta. O Pará exporta 87% do açaí do Brasil. E essa exportação majoritariamente é para os Estados Unidos. Por outro lado, nessa contabilização do Pará, também vai muito açaí aqui do Amapá. Das ilhas, porque ele é beneficiado aqui, mas ele é industrializado no Pará. Então, a gente está compondo aí tanto a exportação do estado do Amapá como a do Pará, com o principal impacto nessa região aqui que a gente chama de Foz do Amazonas. Isso tem uma implicação direta sobre as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Hoje o açaí vem sendo ao longo dos últimos anos uma importante alavanca do crescimento dessas comunidades, porque elas moram, a realidade, o preço do açaí disparou com as exportações. Aqui na capital, a gente que é criado no açaí, a gente aqui na Amazônia, o cara, depois que ele larga o peito da mãe quando ele está mamando, o primeiro líquido que ele toma é o açaí. Então, é a base da nossa alimentação. O rico e o pobre tomam açaí como complemento alimentar, como se fosse o arroz para o japonês. Então, aqui a gente toma açaí com churrasco, a gente toma açaí com calabresa, a gente toma açaí com charque, a gente toma açaí com camarão, com peixe. Com tudo, a gente mete açaí no meio, até cachaça, de vez por outra. Então, é uma base da nossa culinária o açaí. E o preço do açaí também acaba impactando no nível de nutricional da população. Muitas comunidades carentes dependem do açaí. Então, depois que o açaí ganhou o mundo, ele ficou muito caro. Aqui para boa parte da população, ficou escasso para a gente. Então, e o mercado que abriu as portas do açaí para o mundo foi o mercado americano. E o açaí foi sobretaxado em 50%. Então, o açaí que vai agora lá para a Califórnia, para os nossos surfistas de lá, que vai para a Flórida, ele vai ser taxado em 50%. Então, aqui para a gente que toma esse açaí todo dia, tem assim uma esperança de baixar mais esse preço ou ele vai continuar? Baixa, mas olha só, alguém vai ter perda com isso, não é só ganho. Os produtores de açaí que exportavam vão ter suas perdas também. Veja só, ele estava exportando em dólar, essa era a renda que estava indo lá para o pecunieiro, para a comunidade, e que vai sofrer um impacto diretamente disso. O que é que eu acho dessa questão toda do açaí? Eu acho que a gente vai ter um impactozinho a curto prazo, porque os Estados Unidos é de fato o maior mercado desse produto. Nós temos inúmeras indústrias que beneficiam o açaí aqui no Amapá, por exemplo, essas indústrias geram empregos que estavam exportando. Mas eu penso que no médio prazo a gente vai conseguir reposicionar o açaí. Por quê? Porque o açaí hoje ele é exportado para mais de 50 países. E a Ásia começou a consumir o açaí. Será que a China pode salvar aí? Eu acho que a China vai... Eu estou preocupado quando a China deve começar a querer tomar açaí. Para quem não sabe, o açaí é um produto extrativo. Então o açaí que está na floresta, ele é um produto extrativo, ele tem um conteúdo orgânico muito grande, um valor nutricional muito importante, então acabou se tornando um produto muito bem precificado no mercado internacional. A Europa está consumindo muito, os Estados Unidos consomem bastante. E agora a China resolveu conhecer o açaí, tomar o açaí. Então, é preocupante. De certa forma mas é da economia. A gente precisa investir cada vez mais em manejo de açaí, em açaí plantado, que outros estados, inclusive do sudeste do Brasil, já estão fazendo lavouras de açaí, o açaí irrigado, enfim. A gente precisa ampliar a oferta de açaí para poder atender essa demanda. E o açaí hoje é um produto do agro da Amazônia. Costumo dizer que o agronegócio do açaí é um dos agronegócios mais importantes que nós temos na Amazônia, tão importante quanto é a soja, o milho e as outras atividades do agronegócio. Eu não sei se a gente já entrou nesse assunto aqui, se ficou claro para quem escuta a gente não é economista, não entende muito bem dos meandros da economia, né? Mas, por exemplo, não dá para mandar para lá para fora. Vamos distribuir aqui para dentro? O problema é que o produto que é exportado, em termos de açaí, ele não tem mercado interno. Vou dar um exemplo, o açaí em pó, que é muito exportado. Não me refiro à carne.
Ah, não, a carne não, isso vai acontecer naturalmente. Isso aí, na hora, naturalmente, o preço aumentou lá fora, reduziu demanda, o excedente vai ter que ser... Vai ser bom até para o presidente Lula esse negócio então aí, né? Aí vai conseguir distribuir. O meu grande receio, está se cobrando muito do governo federal, que primeiro, vamos olhar para a política agora, né? Bora. Primeiro que o tarifaço, eu brinquei ainda há pouco, foi um tarifinho. Sim. Ou seja, ao que tudo indica, o governo americano deixou pontas soltas para que a gente possa negociar. Tá? O meu grande medo é que alguns setores da política nacional querem aplicar o princípio da reciprocidade aos Estados Unidos. Ou seja, ele taxou nossa exportação, bora taxar deles para cá. Eu acho que não cabe o princípio da reciprocidade, por quê? Porque houve, o que foi implementado ficou muito aquém daquilo que era previsto. Primeiro ponto. E segundo ponto, se eu aplicar o princípio da reciprocidade aos Estados Unidos, eu vou encarecer, por exemplo, a gasolina que você usa no dia a dia. Eu vou encarecer os eletroeletrônicos, eu vou encarecer uma série de produtos que o mercado brasileiro consome. Então não é negócio. Eu acho que a grande estratégia política nossa, enquanto país, é a gente mobilizar os setores da economia americana que compram produtos do Brasil, que são parceiros do Brasil. Por exemplo, a indústria de turbinas, que vende turbinas para a Embraer poder fabricar aviões. Sim. Entre outros segmentos da economia americana, o pessoal do café, que consome o café brasileiro nos Estados Unidos. Então é mobilizar essa turma para eles pressionarem o governo americano para que o governo americano possa recuar nas tarifas. Eu acho que é esse o melhor caminho da política e a gente tem que ter capacidade de articulação para dialogar com esses segmentos empresariais lá nos Estados Unidos. O sujeito, o deputado Eduardo, não está lá se articulando para fazer a confusão. A gente tem que se articular lá para poder resolver da mesma forma como ele está fazendo, mas do ponto de vista dos negócios, olhando para as empresas americanas que são parceiras do Brasil. E reforçar ainda mais, André, o Brasil e os Estados Unidos têm uma aliança histórica, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista institucional. A doutrina militar brasileira é muito parecida com a doutrina militar americana. Nós fomos parceiros dos Estados Unidos em diversas agendas. Boa parte dos investimentos que foram feitos no Brasil, por exemplo, na indústria de base, foram de capitais americanos. Eu acho que toda essa relação histórica do Brasil e Estados Unidos, ela prevalece nessa questão. Mesmo que nós tenhamos aqui no nosso país setores da política que têm uma visão anti-americana, mas a relação social entre americanos e brasileiros é muito maior. Nós temos muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, muitos americanos que moram. E muitos americanos que estão aqui no Brasil também, e fazem negócio no Brasil e investem no nosso país. Eu acho que isso se sobrepõe a qualquer diferença que existe entre os presidentes dos Estados Unidos ou do Brasil. Pode estar se abrindo uma janela de oportunidade também para o Brasil. Eu sempre olho essas questões como sempre uma oportunidade, André. Sim. O que é que tem de oportunidade? Porque olhar o problema em si, se você potencializa só o problema, você nunca vai achar a solução. Você tem que buscar no problema uma oportunidade. Os caras querem explorar os metais terra rara, explorem. Podemos negociar, mas montem o complexo de tecnológico. Aqui, vamos internalizar a tecnologia, vamos fazer parceria com o sócio brasileiro. Aqui, né? Até porque nós temos um regramento que norteia as coisas. Olha só, olha a importância que é a parceria Brasil-Estados Unidos. Nós temos aqui a margem equatorial, né? Sim. Que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Agora, no último leilão de blocos de petróleo, foram leiloados 19 blocos. E entre os compradores desses 19 blocos estão empresas americanas que vão investir mais de 400, 200 milhões em pesquisa. Sim. E prospecção para identificar a viabilidade. Então, olha só, olha a importância que é você ter capacidade de atrair capitais externos para o setor. Sim. Sem esses investimentos, a gente nunca vai saber qual é o potencial econômico dessas reservas. Então, olha a importância que é. Então, essa mesma lógica pode prevalecer para o setor mineral, para outros setores da economia. Lembrando que já temos empresas americanas que exploram terra rara no Brasil. É o caso da Serra Verde, lá em Goiás. Então, não é nada muito surreal. Então, a gente tem que olhar para nossas sinergias. Onde é que a gente pode sair ganhando nisso tudo? Óbvio que sem também atingir a nossa relação com a China. Lembrando que a China hoje é o nosso principal parceiro comercial. O segundo, né? Nós temos o segundo é os Estados Unidos, a China é o primeiro. É o primeiro. Então, todo e qualquer acordo com os americanos tem que preservar a relação que nós temos com a China. Porque muitos setores da economia brasileira, principalmente do agronegócio, dependem desse consumo que a China tem dos nossos produtos primários. É assim, eu me refiro assim, tipo, o cara vai explorar um lítio, por exemplo. O que se faz com lítio na bateria? Então fabrica bateria aqui, pô.
A gente tem que É chip. absorver tecnologia Com chip produtiva aqui. desses setores, o que for possível. Negocia tecnologias. É isso. Você libera essa tecnologia por tantos anos e a gente libera. É isso. Né? Então, uma janela de oportunidade que se abre para o Brasil aí, né? E como é que o amapaense deve se preparar para essas situações aí? Olha, a cadeia do açaí, ela é uma cadeia muito importante. Bora plantar açaí, galera. A plantação de açaí, uma alternativa, assim, o açaí ele ganhou uma relevância muito grande do ponto de vista econômico aqui na Amazônia, sobretudo no Pará e no Amapá. Só aumenta, né, na verdade. Só né? aumenta o preço. A gente tem uma série histórica de açaí que vai de 2015 a 2025. Você não tem nenhum ano de recuo no preço médio, né? E isso se deve muito, em partes, a esse avanço do açaí no mercado nacional e internacional. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que a gente tem que buscar dinamizar mais a produção de açaí, ganhar produtividade. A Embrapa tem muita pesquisa sobre isso. Tem gente que viu produzindo no agronegócio o açaí em larga escala. Eu acho que tudo isso é oportunidade e acho que a gente vai superar esse momento porque é um produto que já está se consolidando no mercado. É só o açaí que a gente tem aqui, Thales, assim, que negocia com os Estados Unidos? No Amapá, o açaí é a madeira. A madeira também. Madeira. A madeira ficou de fora do tarifácio, inclusive. Claro, né? A madeira é um outro produto importante também para a nossa economia, que é uma Amapá tem tudo para se tornar nos próximos anos o maior produtor de madeira certificada e manejada do Brasil. Mas não dá se continuar com o romantismo que você estava falando no início, né? O romantismo que acontece em relação à Amazônia, André, ele é muito advindo da desinformação e do desconhecimento. Por exemplo, o manejo é covarde porque isso utiliza de artista, fica aquele bando de pateta falando na televisão, queima a Amazônia, sem conhecer a realidade da Amazônia, sem saber o que se passa na Amazônia, sem saber que debaixo das árvores existem pessoas que estão passando fome. Então a gente precisa criar alternativas econômicas. Eu vou te dar um dado aqui, André, muito interessante. Eu vi um estudo sobre uma reserva extrativista. O quanto ela ganhava do extrativismo florestal, aproveitando ali ervas, aproveitando frutos e tudo mais. O extrativismo é aquela atividade econômica que você retira da natureza aquilo que a natureza pode oferecer e você tem de fato um dano ambiental mínimo nesse tipo de atividade. Uma reserva de 80 mil hectares. Então a renda média das famílias ali que estavam vivendo daquela reserva extrativista era algo em torno de 500 mil reais ano. É o que elas faturavam, aproximadamente ali umas 100 famílias, alguma coisa 100 assim. famílias. Na prática, todos eram beneficiários do Bolsa para Viver Melhor, todos viviam com uma renda per capita inferior ao necessário para se sobreviver. Ou seja, é uma reserva extrativista, tudo muito bonito, mas quem estava lá dentro dela, pobre. Aí nós fizemos uma estimativa. Se nós fizéssemos um manejo florestal sustentável nessa reserva extrativista, qual seria a renda média dessas famílias? Bom, a renda só dos royalties da atividade, sem contar empregos na indústria, empregos na atividade de extração e tudo mais, sairiam da área de 3 milhões de reais. Bom. Muito bom. Ou seja, você multiplicaria a renda daquelas famílias. Então, mas o manejo hoje está sendo criminalizado, o manejo é a melhor alternativa que nós temos de explorar a floresta, de explorar os ativos florestais. Na hora que eu faço o manejo florestal sustentável, eu crio uma infraestrutura que inclusive melhora a produtividade do extrativismo. Então a gente precisa mudar as concepções, esclarecer muito mais isso. Esclarece então um pouco para quem está assistindo essa questão do manejo. O que é o manejo florestal na prática? O manejo é o seguinte, você tem uma área, você vai dividir essa área em 25 lotes, por exemplo, que são as unidades de manejo florestal. Nesses 25 lotes eu vou fazer a extração daquelas árvores que são comerciáveis. Acho que Não vai arrancar tudo. Não, você vai arrancar um percentual seguindo um regramento, seguindo um plano de manejo. Finalizei o primeiro módulo, eu vou para o segundo módulo a cada ciclo. Então, a cada ciclo, que geralmente é um ano, eu vou explorar um módulo dessa área. E quando eu exploro um módulo, aquela primeira área que eu explorei, ela vai estar se recuperando. Entendeu? Então, o que é que o manejo na prática faz? Ele reoxigena a floresta, ele permite que você tenha um ciclo sustentável de extração de madeira, permitindo que a floresta possa se regenerar, permitindo que você possa ter uma infraestrutura mínima na floresta para poder, por exemplo, fazer a coleta da castanha, a coleta do açaí,
Entendeu? Então é uma lógica de exploração da madeira, dos ativos florestais, sustentável. Mas, porém, que ela dialoga muito bem com a economia de mercado. Existe uma demanda muito grande por madeira ainda no mundo. Sim. Então, hoje você tem um manejo florestal sustentável com certificações de organismos internacionais, então tudo na legalidade. O governo brasileiro tem instrumentos como o Sinaflor que nos permitem fiscalizar de forma muito eficiente. Só que acontece um problema hoje aqui na Amazônia. Muita gente confunde o manejo florestal sustentável com o desmatamento ilegal. Sim. E é uma coisa que a gente precisa educar a população. O Amapá está conseguindo manter essa questão do manejo, está conseguindo fiscalizar essas áreas? Nós temos hoje grandes exemplos de concessões aqui no estado. Temos concessões na Floresta Nacional, na Flona, temos concessões na Flota, na área do manejo florestal, e temos também concessões em áreas privadas, e temos uma concessão que é o de manejo florestal comunitário, o Pai Maracá, que vem sofrendo inclusive uma série de acusações, de falsas acusações e de desinformação, mas que também está obtendo bons resultados. Então eu entendo o manejo florestal como uma grande alternativa e oportunidade para que a gente possa gerar renda e riqueza para quem mora e vive na floresta. Dá para ficar tranquilo porque a floresta vai continuar em pé com esse manejo. Sem dúvida nenhuma, até porque... Acho que o Amapá está dando uma aula nisso aí, hein, cara? Cara, a gente tem bons exemplos, mas infelizmente a gente não consegue ter consensos. Existem alguns setores dos órgãos de regulação que ainda compreendem muito mal esses projetos. Mas é muito em função de narrativas, de militâncias e muitas vezes até por má fé. O que foi que motivou? A gente já falou dessa questão da política, não pode ser política, tem um outro interesse em minerar as terras raras aqui no Brasil e outras coisas em relação aos Estados Unidos, o interesse dele, né? Mas a gente vê que isso é uma coisa mundial. Ele já puxou briga com alguns países. A intenção dele por trás realmente é chamar a galera para negociação e tentar arrancar o máximo. Eles têm feito, ele tem os Estados Unidos, ficou legal essa, né, que eu fiz aqui. A política externa do presidente Trump é algo ainda não visto na história da diplomacia, novo, né? É algo muito novo. É como se nós estivéssemos ainda no mercantilismo, do estágio do mercantilismo, onde você deveria obter saldos comerciais superavitados a todo e qualquer custo. A justificativa é de incrementar os investimentos na economia americana, de ampliar a geração de oferta de emprego ou de buscar compromisso de novos investimentos na economia americana, mas que não se justifica, até porque a economia americana já está em pleno emprego, né? E quando você olha, por exemplo, os efeitos práticos disso, você tem um efeito muito ruim no mercado interno, porque o que vai impactar diretamente quando eu emito tarifa sobre exportação é no preço do mercado interno. Imagina nós aqui no Brasil resolvêssemos taxar em 100% tudo aquilo que nós importamos. Aí você vai ver o queijo que você compra no supermercado mais caro, a gasolina que você bota no seu carro mais cara, o celular que está nos filmando aqui mais caro. Ou nem vai chegar também. Ou nem vai chegar também, ou você vai viabilizar. Então é mais ou menos isso, mas é uma pauta política. Ele nunca escondeu que faria isso. O povo americano, quando o elegeu sabendo que ele faria isso e está querendo devolver para os Estados Unidos uma lógica de mercado que foi muito forte na época dourada da economia americana. Então é legítimo e a gente espera que isso seja resolvido do ponto de vista político lá nos Estados Unidos. A gente sabe que mudou muita coisa dentro dos Estados Unidos, eles devem muito, né? E tem a questão de que teve uma mudança, agora não lembro qual foi o ano, em relação à moeda, onde você tinha que ter um lastro de ouro para poder... O padrão monetário internacional. Os Estados Unidos é referência de valor. O padrão monetário está mudando. Mudou. O que se discute muito e que tem provocado muito debate é a discussão do dólar como moeda de troca no mercado internacional. Então, o Brasil, juntamente com os países de desenvolvimento, tem discutido muito isso. Mas é uma ideia muito vaga, é uma ideia que também eu acho que não se sustenta, isso não muda do dia para a noite, isso depende de construção de lastro, de sistema financeiro, boa parte do sistema SWIFT, por exemplo, que é o que gerencia as relações interbancárias, é um sistema americano, então não é algo assim tão próximo da realidade do ponto de vista da economia. Então eu acho que o Brasil tem feito esse devaneio, mas olha, a escolha de política externa no Brasil tem se mostrado equivocada, porque toda essa crise do tarifaço no mês de julho, eu não vi nenhum país do BRICS se solidarizando com o Brasil diante da situação. E o Brasil gasta energia com essa galera. Pois é. Então, até sugere coisas que não... Então,
É um negócio meio surreal, o Brasil precisa ter mais... China sentou com eles para negociar? A China negociou com os Estados Unidos e está se resolvendo com os Estados Unidos. É um dos principais parceiros antagônicos do Brasil. Mas ninguém solidarizou com o Brasil. Ninguém solidarizou, não. É um negócio meio surreal. Vai lá só tu, né? Vai lá, deixa tu, te resolve para aí. Eu estou me resolvendo aqui. O Japão anunciou, foi um acordo de 10 bi de investimento. A União Europeia também anunciou acordo de investimento e pacificação. A própria China ali deu um tranco nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos tarifou de volta e foi pagando. Enfim, você não viu o presidente da China em nenhum momento falar diretamente do presidente americano. Mas ele falou uma frase nas entrelinhas, ele diz, olha, nós temos 5.000 anos de resiliência. Já no Brasil não, transformou em pauta política, a gente está num período pré-eleitoral, então tudo isso também fortalece, atrapalha um pouco na hora de você sentar à mesa e buscar uma solução. Mas a gente espera que agora a coisa pacifique, eu acho que o bom senso vai reinar e, sobretudo, apostar nos homens de negócio, apostar nos empresários brasileiros, nos empresários americanos que importam no Brasil, para que a gente possa, com esses dois grupos, chegar num consenso e pressionar os governos para que eles sentem à mesa e busquem um acordo. Olha, da minha parte... Não, só... Tem alguma outra coisa que... Não, cara, a gente está num momento muito importante, porque estamos no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, nós vamos ter a COP30 da Amazônia. Sim. A COP tão esperada. E nós mal terminou o tarifaço, dia 1º de agosto hoje, e a ONU anunciou que quer cancelar a COP do Pará. Gente, estão acusando o nosso povo de querer meter a faca neles. Então... Agora isso era um assunto que já estava rolando antes. Estava rolando, mas agora foi externalizado, né, André? Então ficou um negócio assim meio surreal, estou assustado com isso. Eu acho injusto esse tipo de acusação ao povo da Amazônia. É simplesmente, gente, porque o que vocês propõem na COP com a intocabilidade dos recursos naturais na Amazônia não permite que a Amazônia tenha a capacidade de ter rede hoteleira suficiente para atender. Nós temos deficiência aqui, nós temos deficiência de saneamento básico. Quando você, por exemplo, estimula essas ONGs a brecar o Promage Equatorial, ou a brecar 319, ou a brecar qualquer iniciativa de desenvolvimento na Amazônia, você contribui para que, por exemplo, cidades como Belém, que é uma cidade maravilhosa, ali tem um povo acolhedor, não tenha capacidade de investimento para atender a demanda que a COP gera. Então é bacana ver isso, porque a demagogia que se propõe na cúpula do clima está mostrando para a cúpula do clima que ela tem consequências, sobretudo na economia. Eu acho que o Pará consegue fazer uma COP, meu amigo. Vai ter que fazer, eles vão ter que sentir, eles vão ter que viver esse momento aqui, essa deficiência. A gente precisa fazer. E bora botar a bola no chão, bora fazer um discurso mais consistente, mais realista sobre preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico. E eu posso garantir para você, André, que na Amazônia hoje nós temos condições de conduzir esse debate sem precisar ficar escutando palpite de gringo. Valeu. Obrigado, Teles. Valeu, meu irmão. Valeu. Para você que ficou até aqui, gostou do papo? Então se inscreve no canal, dá um joinha, tá bem? E a gente se vê na próxima. Valeu, tchau.